Ruth, capítulo 1, versos 19 a 22. Diz assim a palavra de Deus: Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é essa Noemi? Porém ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim, voltou Noemi da terra de Moabe, com Ruth, sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da colheita da cevada. Amém. A história de Noemi é uma das histórias mais interessantes da palavra de Deus. É a história de uma mulher que não era para ser a personagem principal, mas acabou sendo. Essa história, Ruth, está incluída dentro da história de Noemi. Quem é Noemi? Noemi era uma senhora casada com o senhor Elimeleque. E eles tinham 2 filhos, o casal, Malom e Quilion. Eles moravam em Belém. A palavra Belém significa casa do pão. Bethlehem, casa do pão. Só que um dia faltou pão na casa do pão. Houve uma grande fome em toda a região da Judeia, em toda a região de Efrata. O fato é que, por causa dessa fome, Elimeleque com Noemi tiveram que emigrar para um outro país. Tiveram que mudar para Moabe, aonde havia comida com fartura ainda. A Bíblia diz que chegou lá Elimeleque com Noemi, Quilion e Malom, e Elimeleque morreu. O marido morreu. E com a morte de Elimeleque ficou sozinho Noemi com os filhos. E Malom casou-se com uma moabita por nome Ruth. E Quilion também casou com uma outra moabita chamada Orfa. Eu imagino que foram momentos de grande alegria, apesar da tristeza de saber que o pai dos dois não viveram o suficiente para assistir o casamento deles. Mas aquela dor misturada com a alegria de Noemi só piorou, porque não passou também muito tempo e os 2 filhos também morreram. E Noemi ficou viúva, com as 2 noras também viúvas. E o casamento dos 2 filhos foi tão rápido que nem tiveram filhos. Então agora Noemi está sem marido, sem filhos, sem netos, sem parentes, numa terra estranha. Mas ela ouviu dizer, depois de tanta tristeza, que afinal em Bethlehem, a casa do pão, agora tinha pão outra vez.
depois de ter vivido 10 anos em Moabe, e nesses 10 anos ter acontecido todas essas coisas, morre o marido, casa os filhos, morrem os filhos, dentro de casa, 3 mulheres sozinhas, desamparadas, pelo menos no fim desses 10 anos, ouviram a notícia: tem comida novamente em casa, pode voltar para Belém. E Noemi resolveu, depois de tanta tristeza, voltar para Belém. Mas antes ela teve uma conversa com as 2 noras. Ela disse que voltaria para casa e que as noras deveriam ficar. As 2 noras recusaram ficar. Queriam acompanhar a Noemi, a sogra. Bonito, não é? Só que Noemi insistiu mais. E ela se lembrou da lei em Israel. A lei em Israel era assim: se uma mulher tivesse um filho, e esse filho casasse, e o filho morresse, a nora deveria casar com o irmão do falecido. E o filho que porventura viessem a ter, não seria reconhecido como filho deste marido vivo, mas seria registrado como filho do falecido. Era assim a lei em Israel. E então ela, lembrando disso, ela insistiu com as noras: olha, eu já estou velha demais, eu já não vou mais me engravidar, e ainda que eu engravidasse, por um acaso vocês esperariam esse filho ser gerado, crescer, para depois vocês casarem com ele? Vocês não vão esperar. Volta para casa, volte para sua terra, fique na sua terra, procurem um outro casamento. As 2 choraram muito, mas a órfã então deu um beijão na sua sogra, um abração de despedida e voltou para casa. Ruth, ela quis ficar firme com a sogra. E aí vem aquela parte bonita do poema, né? Eu não te deixarei, aonde quer que você for, eu irei. O seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. Aonde você for, onde você morrer e for enterrada, ali eu também morrerei e serei enterrado. Que bonito, não é? Que bonito. Mas aí Noemi então volta para casa com a Ruth, e as pessoas então recebem Noemi, os velhos amigos, os velhos conhecidos, os parentes, os antigos vizinhos. E ela diz: olha, Noemi voltou. A palavra Noemi significa feliz. E então ela diz: não me chamem mais de feliz, me chamem de amarga, que é o significado do nome Mara. Mara significa amarga. Ela diz: não me chamem mais de Noemi, a feliz, me chamem de Mara, a amarga, porque grande tristeza me aconteceu e o meu coração está profundamente dolorido. O meu coração carrega grande tristeza. Eu estou muito cansada. Me chamem de amarga. Quando Noemi voltou para Belém, ela trouxe com ela, além de Ruth, a sua nora, além de talvez algumas bagagens, algumas malas, alguns poucos pertences, ela trouxe com ela um grande monumento, o monumento construído à dor. E é sobre isso que eu quero meditar com os irmãos esta manhã. Não construa monumentos à dor. Não construa monumentos à dor. Quando é que nós construímos monumentos à dor? Nós construímos monumentos à dor quando as coisas que vão nos acontecendo durante a caminhada da vida vão marcando a nossa vida,
vão nos trazendo tristezas, vão nos trazendo decepções, vão nos trazendo amarguras, e nós simplesmente não deixamos isto para trás. Os anos passam, e nós constantemente estamos nos lembrando da dor que passamos. Passam-se 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e ainda lidamos com a dor que ainda tivesse acontecido ontem. Coisa fresca. E quando nós fazemos assim, na verdade, nós estamos como que construindo um monumento dentro de casa. Um monumento dentro do nosso coração. Como existem tantos monumentos, nós criamos monumentos à dor na nossa vida. E esses monumentos à dor, nós praticamente veneramos isto. Ainda que nós não falamos, mas nós vamos venerando esse monumento. De formas que todas as vezes que eu vejo alguém, aquele alguém me faz lembrar um momento de dor que eu passei, e então eu me fecho e vou cultivar aquela dor, chorar, lembrar, e ficar colocando adubo dentro do coração, dentro da mente, e aquilo que aconteceu há 20 anos atrás revive, como se eu tivesse passado por isto ontem. Aí entram tantas coisas. A morte de alguém que eu não consigo deixar para trás. A traição de um marido ou de uma esposa que eu não consigo deixar para trás. Uma coisa que o meu marido me falou há 20 anos atrás. E de volta e meia, aquilo ainda me vem à cabeça e me lembra. Um vizinho que me disse algo duro e passou-se tantos anos e eu ainda lembro daquilo como se fosse ontem. E eu fico alimentando esse monumento à dor, quase que venerando esse monumento à dor. De tal maneira que quase eu não sei o que é viver sem esse monumento à dor que eu criei dentro do meu coração. Noemi, ela tinha construído este monumento à dor. Tanto que quando ela está voltando para Belém, é isto que ela fala para as filhas: por um acaso eu vou ter outro filho para satisfazer vocês? Quando eu chego em casa para os parentes, não me chamem de Noemi. Todos estavam celebrando, afinal, esses parentes, esses amigos ficaram 10 anos fora, a fartura voltou na nossa terra, que alegria, voltaram para casa. Não celebrem! Se querem celebrar, celebrem a minha dor, festejem a minha dor, me façam lembrar da minha dor, me chamem de Mara. Quando digo que quero meditar com os irmãos sobre não construa monumentos à dor, que muitos de nós temos no coração, é que, em primeiro lugar, nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Há momentos que na vida a carga que carregamos parece ser tão pesada que achamos que não vamos conseguir. Não é verdade? Quem na sua vida em algum momento pensou que não dá mais para continuar? Vou chutar o balde, vou desistir, I give up. Penso que se não todos, a maioria de nós, em algum momento, já passou por uma situação tal. Concluímos que está tudo errado. Estamos remando contra a maré. Já tive a oportunidade de remar num grande rio da região amazônica quando moramos em Rondônia. E o barco era para atravessar de uma lateral para outra. Eu não sabia das técnicas de se atravessar um rio grande de um lado para o outro. E a regra é, você rema bem do lado do rio, bem aqui no cantinho do rio,
quando você tem que subir. É lógico, não é? A força da água é menor. Quando você estiver bem lá em cima, você vai descer ali, mas estiver bem lá em cima, agora você começa a atravessar remando, sempre tentando subir, porque na prática o que está acontecendo? A água está te empurrando para baixo, não é? Mas você continuando remando, quando ela chegar embaixo, você já está mais ou menos na altura. O inexperiente mirou o lado para remar e foi para lá. E à medida que o barco estava descendo, em vez de eu continuar remando, a inexperiência, continuar remando, pelo menos bem que seja embaixo, eu ia atingir a margem, não é? E aí, com pouco recurso, eu remaria para cima. Eu fui no meio do rio remar contra a correnteza. A água me levou de qualquer maneira, seguindo o curso natural da força da água, só que chegou um ponto, eu já não tinha mais forças no braço. Pela graça de Deus somente, alguém assistiu, viu, tinha um barco a motor, foi ao meu socorro e rebocou o barco. Eu exausto, sem saber para onde ia. Às vezes a vida é assim, não é? Parece que estamos remando contra a correnteza. Tudo parece lutar contra a gente. Parece que nós vamos morrer afogado nas lágrimas. Mas não há dias que queremos chorar? Ou vontade de chorar, vontade de sumir, vontade de jogar tudo para o alto, vontade de gritar, vontade de ir para longe e nunca mais voltar. Ainda que isso seja um sentimento de um dia só. Mas há dias que estamos assim. Este era o sentimento de Noemi. Como é que foi que Noemi disse mesmo? Olha, acompanhe lá em Ruth capítulo 1, versos 11, 12 e 13. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse marido e viesse ficar concebida, por um acaso vocês esperariam que eles viessem a ser grandes? Não, filhas minhas, por vossa causa, a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Que amargura, não é? Ela agora já estava vendo Deus como que Deus tivesse descarregado sobre ela toda a amargura. E as noras que deveriam ser motivo de consolo na vida dela, Noemi via nelas a causa da desgraça da vida de Noemi. Noemi agora retorna para Belém, mas não deixou o monumento à dor para trás. Nessa hora, é hora de fazer duas opções. Nem tudo está perdido. Ou nos entregamos completamente à tristeza e à dor e ficamos fechados num quarto, luz apagada, cortina fechada, porta trancada para que ninguém me incomode, me deixa sozinho até que as forças me consumam. Não quero sair, não quero ir na igreja, não quero comer. É uma opção que você pode tomar. Mas há uma segunda opção, que é procurar por ajuda, abrir a boca, gritar, pedir socorro para poder continuar à frente. A primeira opção, ficar sozinha, é a causa do mal do século. Qual é a chamada doença que é o mal do século? A depressão. A segunda opção, pedir ajuda, essa sim te ajudará a levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Mas reconheça que não é fácil. Não é fácil quando você está em profunda tristeza.
você perante o seu monumento da dor, aquele que você agarra e não solta dele, não é fácil. Por isso que Jesus disse as seguintes palavras em Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, quando disse essas palavras, ele não disse para as pessoas que não tinham Deus no coração. Jesus disse essas palavras para os seus discípulos, porque Jesus sabia que mesmo nós, crendo em Jesus Cristo, mesmo nós querendo seguir Jesus Cristo fielmente, conforme a sua palavra, ainda assim, nós podemos cair no erro de construir monumentos à dor. Em vez de celebrar a alegria, celebramos a tristeza. Em vez de queremos ser chamados de Noemi, a feliz, queremos ser chamados de Mara, a amarga. De formas que todas as vezes que eu vejo alguma coisa, aquilo só me lembra tristeza. Em vez de celebrar que tantas coisas boas já aconteceram. É para isto que nós temos um dos mais belos salmos de consolo da Bíblia, o Salmo de número 46. Olha que poesia linda. Deus é o nosso refúgio e nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Por isso, não temeremos medo, ainda que a terra seja abalada e as montanhas caiam nas profundezas do oceano, não teremos medo. Ainda que os mares se agitem e rujam e os montes tremam violentamente, não teremos medo. Há um rio que alegra a cidade de Deus, a casa sagrada do Altíssimo. Deus vive nessa cidade e ela nunca será destruída. De manhã bem cedo Deus a ajudará. As nações ficam apavoradas, os reinos são abalados. Deus troveja e a terra se desfaz. O Senhor Todo-Poderoso está do nosso lado. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham, vejam o que o Senhor tem feito. Vejam que coisas espantosas Ele tem feito na terra. Ele acaba com as guerras no mundo inteiro, quebra os arcos, despedaça as lanças e destrói os escudos do fogo. Ele diz: parem de lutar e fiquem sabendo que eu sou Deus, eu sou o Rei das nações, o Rei do mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso está conosco sempre. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que beleza, não é, gente? Nós não estamos sozinhos. Nós não precisamos construir monumentos à dor. Nós não precisamos ficar agarrados a coisas que aconteceram no passado que só nos trazem dor, porque o Deus de Jacó, o Deus de Israel, está conosco sempre. A segunda coisa que nós aprendemos dessa história de Noemi é: não construa monumentos à dor. Em primeiro lugar, porque nem tudo está perdido. Em segundo e último lugar, porque Deus tem o controle da história. Deus tem o controle da história. É interessante, eu quero que os irmãos continuem me acompanhando. Na sua tristeza, Noemi
não tinha noção do que estava por vir. Ela não tinha noção da história que Deus estava escrevendo. Ela não tinha noção que, embora ela estivesse construindo um monumento à dor, Deus tinha algo maior acima da dor dela. Mas ela estava tão agarrada ao monumento à dor que não tinha olhos para ver os livramentos do Senhor. É como a mulher grávida. A mulher grávida, no momento que está tendo filho, ela facilmente diria: nunca mais. Não é assim? As senhoras sabem muito melhor do que eu. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais até o próximo filho. Não é? Até o próximo filho. Mas se nós ficarmos agarrados à dor, as mulheres nunca serão encorajadas a ter um próximo filho. Porque ela não estará vendo o benefício, a bênção, a alegria de um novo filho, mas agarrado à dor que ela passou. Assim, o filho não é razão da alegria da vida dela. O filho é a razão da dor que ela passou. Eu já encontrei pais que recusam terminantemente os seus filhos porque a mãe morreu durante o parto. Assim, os filhos, em vez de serem aquela bênção que a mãe, que não está mais presente, mas deixou para ele, em vez dele curtir e festejar a alegria de ter ficado uma lembrança humana, uma continuação da esposa que partiu, ele celebra a tristeza que aquele menino traz porque faleceu a mãe. Monumentos à dor. Deus escreve histórias que a gente não tem ideia do que Deus está escrevendo. Quando Noemi voltou para casa com aquela amargura toda, com aquela tristeza toda, com a nora que estava dedicando a ela amor que poucos filhos dedicam, e estava celebrando com a Noemi a continuação da vida, essa nora, ela veio se casar com um outro homem, cumprindo uma outra lei. A lei era o seguinte: o parente solteiro, mais próximo do sogro, tinha a obrigação de casar com a viúva. E o filho que ele tivesse com ela não seria registrado como seu, mas seria registrado como filho do parente falecido. Ela voltou para Belém, demorou, mas achou esse parente, Boaz, homem riquíssimo, fazendeiro riquíssimo, que ele mesmo fez questão de cumprir a lei, porque havia parentes mais próximos do que ele. E ele foi à casa do parente. Não era obrigação dele primeira, mas ele se afeiçoou, se enamorou de Ruth. E ele foi até a casa de Pérez, que era o parente mais próximo, e o Pérez disse: não, eu não quero isso não, pode casar você. Ele falou: chá comigo. Era isso que eu queria ouvir. Casou-se com Ruth. Noemi, enquanto estava presa ao seu monumento de dor, Deus estava escrevendo a mais bela história da Bíblia. Porque do casamento de Boaz com Ruth, nasceu Obed. De Obed nasceu Jessé. De Jessé nasceu o rei Davi. E o rei Davi veio a ser um ascendente de Jesus Cristo. Portanto, daquele casamento de Ruth com Boaz, o Obed foi tido como neto de Noemi. Portanto, Jesus Cristo veio a ser descendente de Noemi. Ela, que estava cultivando a amargura na vida,
Deus estava escrevendo a maior de todas as histórias, a história mais Noemi, a história mais feliz que poderia acontecer na vida de Noemi. E lá no final do livro, capítulo 4, versos 13 a 17, assim está escrito: assim tomou Boaz a Rute, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e veio a ter um filho. Então as mulheres disseram para Noemi, olha que interessante, aquelas mulheres que receberam Noemi lá atrás, e ela diz: não, por favor, não me chame Noemi, respeite a minha dor, eu tenho meu monumento aqui do lado, respeite o meu monumento à dor, não me chame de Noemi, chame de Mara. Agora estas mulheres, no fim do livro, voltam para Noemi e diz assim: seja o Senhor bendito, Noemi, não deixou hoje de te dar um neto. Não era neto dela, mas é por causa da lei, não é? Que eu acabei de explicar. De te dar um neto, e esse neto será o teu resgatador. Olha que profecia de Jesus. Será o teu resgatador, e será afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da sua vida e consolador da sua velhice, pois tua nora, que te ama, o deu à luz, e ela, olha que elogio da nora, e ela é melhor para você do que 7 filhos homens juntos. Que bonito, não é? A sua nora tem mais valor para você, Noemi, e você não está sabendo disso, do que 7 filhos homens juntos. Noemi tomou o menino, pôs no braço e entrou para cuidar dele. E as vizinhas lhe deram nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram Obed, que é pai de Jessé, que é pai de Davi. Desse casamento veio Jesus Cristo. O rumo da vida de Noemi, minha gente, havia mudado. Assim como aconteceu com Noemi, é isso que nós precisamos lembrar. Deus continua escrevendo a nossa história. Ainda que você esteja agarrado em algum monumento à dor na sua vida, ainda que você não consiga deixar para trás alguma coisa que já aconteceu lá atrás e que te causou amargura, te feriu, te arrancou sangue na alma, mas não construa monumentos à dor, porque Deus continua escrevendo a sua história. A sua história não acabou. A sua história não parou. Não interrompa na sua vida o que Deus continua fazendo, porque quando você fica parada no seu monumento à dor, é como se a sua história tivesse acabado. A sua vida acabou há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. Quando você faz isso, se agarra ao monumento da dor, você está impedindo você mesmo de ver Deus continuar escrevendo a sua história. Jeremias capítulo 29, verso 11, diz assim: eu sei, o Senhor disse, eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que deseja. Foi para momentos assim que foi escrito talvez um dos poemas mais bonitos do Novo Testamento. Já lemos um do Antigo, não é? Agora, um dos poemas de encorajamento mais bonitos do Novo Testamento, que está em Romanos capítulo 8, versículos 31 e seguintes. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Essas coisas que o apóstolo está se referindo são os sofrimentos da vida.
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará acusações contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus Pai e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Será perseguição? Será fome? Será nudez? Será perigo? Será espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não faça monumentos à dor. O monumento à dor te separa de tudo isto. O monumento à dor faz o que Cristo morreu para que não acontecesse. O monumento à dor te afasta da alegria. O monumento à dor que você constrói no seu coração te afasta de ver Deus construindo a sua história. Não construa monumentos à dor. Eles te impedem de ver o consolo de Deus. Lembre-se, nem tudo está perdido. Levante os olhos, peça ajuda, não se isole, não se esconda, grite por socorro. Lembre-se que Deus tem o controle da sua história. A gente passa tanto tempo na vida perdendo tempo. A vida continua. Enquanto você ficar agarrado às tristezas do passado, às marcas da vida, às marcas do seu marido, às marcas da sua esposa, às marcas dos seus filhos, às marcas dos seus vizinhos, as marcas que a vida traz, você está perdendo tempo na vida. Você está perdendo tempo de celebrar as bênçãos. Você está perdendo tempo de celebrar as alegrias. Vamos ter a coragem de destruir os monumentos à dor que nós mesmos construímos com as nossas próprias mãos. É hora de clamar pelo sangue de Jesus. Você por você mesmo não vai conseguir definitivamente destruir esse monumento. Não vai. Só o sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus. Larga para trás o que você perdeu. Águas passadas, diz o provérbio, não movem mais os moinhos. Passou. É hora de celebrar a vida, é hora de entregar essa dor nas mãos de Jesus. É hora de dizer, Senhor Jesus, eu tenho sido consumido pelos anos, eu tenho sido consumido pelos tempos. Eu quando vejo coisas, ó Deus, e aquilo me consome o coração, Senhor, me liberta dessas histórias, me liberta. Vamos hoje destruir o monumento à dor na sua vida. Pode ser um monumento grandalhão, pode ser um monumento pequeno, não importa o tamanho, ele te impede de ver a graça de Deus, te impede de celebrar a vida. Há uma música que vai ser projetada aqui agora. A letra diz: há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. E aí vem o segredo. Clamemos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
ouça a música enquanto você destrói o monumento à dor que está no seu coração hoje, pelo poder de Jesus Cristo. It's